Champions League is coming. Sim, Champions League está chegando e o sorteio foi mais que definido. Quando a gente menos esperava, vários grupos foram definidos para essa competição europeia que vai contar com algumas baixas, porém algumas surpresas que também vão ser muito úteis e importantes para que tudo ocorra da maneira esperada. E é por isso que aqui no canal ZFoot você vai ter não somente a definição dos grupos, como já foi dado, como também análise sobre quem vai passar ou não. Se inscreva no canal, deixa o like e continue assim para apoiar o trabalho. Os grupos da Champions League foram definidos em sorteio realizado pela UEFA no Fórum Grimaldi, em Mônaco. Os primeiros jogos devem acontecer a partir do dia 19 de setembro, visando a final de junho de 2024, marcada no Wembley Stadium, em Londres, da Inglaterra. Entre os resultados do sorteio, o destaque ficou para o grupo F, composto por Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. Grupo A, Bayern de Munique e Manchester United irão se enfrentar. Então vamos falar particularmente de cada grupo e vamos ver se a gente está de acordo. Vamos lá. No grupo A nós temos o Bayern, o Manchester United, o Copenhagen e o Galatasaray. Vamos por partes. Com o Bayern de Munique extremamente encorpado com a chegada de Harry Kane, certamente os bávaros têm a maior predileção para estarem na primeira colocação. A equipe do Bayern não foi tão bem assim na temporada passada, mas ainda assim é uma equipe de alta projeção, principalmente por ter jogadores qualificados e um treinador muito arrojado como é Thomas Tuchel. O Bayern tem 6 Champions e vai em busca da 7ª, visando tudo que puder. Temos outro lado o Manchester United, que para mim fica na 2ª colocação. A equipe de Erik ten Hag pode surpreender, mas ainda acho que não seja necessariamente o caso. É claro que nomes como Casemiro, o próprio brasileiro Antony, fora o coletivo tático que Erik ten Hag constrói, podem fazer do Manchester United uma equipe bem cotada. Os Red Devils vêm de um começo de certa forma um pouco instável na Premier League, apesar de 2 vitórias e 1 derrota. Mas com certeza a tradição pesa, a camisa pesa também, pois a equipe tem 3 Champions e vai tentar fazer de tudo para alcançar o estrelato. Será que dá? Temos também, claro, o Copenhagen e Galatasaray. O Copenhagen, vale lembrar, passou dos próprios playoffs da Champions e é uma equipe bem estruturada até, podendo surpreender justamente por representar a Dinamarca. Por outro lado, temos também o Galatasaray, que geralmente costuma acompanhar jogadores, brasileiros ou não, claro, do resto do mundo, que conseguem surpreender perante altos valores que sempre são contratados. Ainda assim, a briga pelo 3º lugar, para minha opinião, vai ficar entre Galatasaray e Copenhagen. Com o Galatasaray, temos o Arsenal também. Será que os Gunners realmente têm condição de brigar pelo título da orelhuda? A vez que o Arsenal mais chegou perto foi em 2006, quando bateu na trave do Barcelona de Ronaldinho e Belletti. Mas agora os Gunners, mesmo sem Thierry Henry, têm um elenco muito mais coletivo, principalmente pode surpreender. Os segundos colocados da última Premier League vieram para tentar mostrar que a primeira Champions League pode estar mais próxima do que nunca. Temos também PSV e Lens. O PSV, claro, é o time holandês de Ronaldo Fenômeno, o primeiro time com R9, assim também como o nosso queridíssimo Romário desempenhou. E é claro que com certeza, quando falamos de PSV, é uma das camisas mais pesadas da Holanda, que pode sim dar muito trabalho. O Lens, por sua vez, é uma aposta francesa, visto que conseguiu uma vaga inesperada para Champions. Será mesmo que o time do país do PSG vai conseguir superar e calar a boca de todo mundo? Bom, mas na minha opinião, primeiramente, o Arsenal será o primeiro do grupo, o Sevilla ficará em segundo e a briga pelo 3º lugar será entre PSV e o Lens, com o PSV com uma ligeira vantagem. E esse grupo C, hein? Napoli, Real Madrid, Braga, União Berlim. O Napoli, por sua vez, é a equipe treinada por Luciano Spalletti. A equipe na temporada passada foi milagreira. Com um trabalho extremamente sólido e competente, conseguiu a primeira posição do campeonato italiano, tendo, claro, nomes importantíssimos e coletivos, mas também destaques individuais como Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia. O Napoli não de hoje frequenta a competição, mas certamente se eu colocasse em primeiro ou 2º lugar, ainda é a equipe cotada para ser 2ª. Isso porque temos simplesmente o Papa Títulos europeu, o maior clube do mundo, Real Madrid. Tem que respeitar a realeza. Com 14 Champions no currículo, o Real Madrid de Vinícius Júnior e Rodrigo é certamente o favorito, e apesar de não ter um centroavante, com Jude Bellingham jogando de camisa 9, com certeza os merengues têm a melhor condição possível para brigar pelas cabeças, isso claro da Champions League. A competição com certeza tem o Real sempre como favorito, e eles brigam por tudo, de novo e de novo e de novo, não tem jeito. Temos também a equipe portuguesa do Braga, que conseguiu se superar no final, conseguindo uma classificação incrível para essa fase de grupos. Geralmente o Braga costuma jogar a Europa League, mas agora pode surpreender, assim como também o União Berlim, equipe extremamente organizada alemã que na minha opinião chega como favorita para ser 3º lugar. Vamos para o grupo D: Benfica, Inter de Milão,
Red Bull Salzburg e Real Sociedad. Esse grupo parece besta, mas não, é um grupo extremamente interessante que pode surpreender todos os amantes da bola. O Benfica, por sua vez, gosta às vezes de figurar na segunda ou até terceira posições, mas pode quem sabe brigar pela primeira. Não se surpreendam se o Benfica conseguir uma grande colocação, principalmente por conta do grupo arrojado que tem, mas certamente a favorita para mim é a Inter de Milão. O clube nerazzurri tem uma camisa pesadíssima e com certeza, sem sombra de dúvidas, calou todos os críticos quando conseguiu uma vaga contra o City na final da Champions passada. Certamente a equipe não perdeu muitos jogadores e pode se incrementar ainda mais para ficar cada vez mais forte. Para mim é o primeiro lugar favorito. Red Bull Salzburg e Real Sociedad sobraram. Para mim o Salzburg tem uma ligeira vantagem para tentar o terceiro lugar, mas o Real Sociedad também tem um coletivo muito interessante que pode fazer a diferença no final. No grupo E nós temos Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio e Celtic. Um grupo bem interessante também, isso porque temos vários conjuntos de times que podem surpreender. O Feyenoord tem uma camisa pesada, vale lembrar que é um dos times de torcida mais fanática do planeta, então com certeza não se surpreenda se eles forem longe também, mas para mim eu fico no terceiro lugar com o Feyenoord. Temos o Atlético de Madrid, que curiosamente, dentre as equipes do grupo não é a maior, porque se você não sabe, o Celtic é maior que o Atlético de Madrid, mas sim, o Atlético é maior que a Lazio e tem um time mais interessante. Copeiro como é, o time de Simeone tem chance com certeza de passar em primeiro do grupo, e para mim é a equipe favorita. Temos também a Lazio, que para mim briga para o segundo lugar. A equipe da Lazio volta à Champions League após alguns anos, e a maneira pela qual a equipe joga de maneira aguerrida pode ser importante para que tudo se decida. Temos também agora o Celtic, uma equipe que por si só tem uma grandeza inenarrável na Escócia. O time escocês consegue muitas das vezes fazer campanhas interessantes, e claro, pode ser uma aposta e calar minha boca, mas eu não acredito que venha para brigar por tudo. Vai ficar entre o terceiro e quarto lugar na minha opinião, mas vamos aguardar. E agora o grupo da morte: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. Por ironia do destino, o Paris Saint-Germain, que se livrou de Neymar e de Messi, vai para o grupo de Champions League talvez mais difícil de sua história, quando enfrenta três equipes muito sólidas. O Borussia Dortmund, por sua vez, é uma equipe muito interessante, e que mesmo tendo perdido a Bundesliga tempos atrás por Bayern, além de também ter perdido o Jude Bellingham, é uma equipe que você tem que levar em consideração, não tem jeito. A camisa é pesada, não tanto talvez quanto a do Bayern, mas sim, a camisa é pesada. E a maneira como o clube sempre joga a Champions, vale lembrar, pode ser determinante para que o Dortmund seja, pelo menos no mínimo, o segundo lugar do grupo. Temos o Milan. O Milan, simplesmente o maior clube dessa lista. O time com 7 Champions League, arrojado e vitorioso. Clube que inclusive foi para a semifinal da Champions League passada e que para mim, veja bem, vai ficar no primeiro lugar do grupo. O que? Você tá achando que eu tô falando bobagem? Não, para mim o Milan tem uma equipe bem sólida para pelo menos brigar pelo segundo lugar. Então, dentre todas as projeções, para mim o Milan vai em primeiro. Sobramos quem? PSG e Newcastle. O Newcastle, sim, é uma equipe que você pode não dar nada, mas que pode surpreender todos os amantes de futebol do planeta. A equipe dos Magpies, treinada por Ed Howe e com brasileiros como Joelinton e Bruno Guimarães, já provou que a Premier League não é mais uma brincadeira de criança, é coisa grande. E é por isso que, inclusive, eu vejo eles brigando facilmente pelo segundo lugar. E entre Borussia Dortmund e Newcastle, pra mim, o Dortmund vai passar em segundo e o Newcastle em terceiro. Quer a maior aposta do mundo? Olha, eu vou me arrepender, viu? Mas o PSG não passa nesse grupo não. Acho bem difícil, mas vamos lá. Pra mim o PSG briga entre o terceiro lugar do grupo e o quarto. Eu não vejo essa equipe do PSG conseguindo mais além do que isso. A equipe perdeu vários nomes, está bem estranha. E se vocês verem o PSG ficando no quarto lugar, não se surpreendam. A equipe perdeu muitos nomes e o que pode salvar são as individualidades de nomes como o Kylian Mbappé. Você duvida do Newcastle? Eu não duvidaria, hein? No grupo do atual campeão, seria uma novidade, né? O Manchester City vai pegar o RB Leipzig, o Estrela Vermelha e o Young Boys. Desse grupo praticamente já tá em ordem, na minha opinião. O Manchester City vai ser o primeiro, na minha opinião, o Leipzig vai ser o segundo, acho meio óbvio, e Estrela Vermelha e Young Boys tentarão brigar por terceiro e quarto lugar respectivamente. Já no quarto grupo, Barcelona, Porto, Shakhtar e Antwerp, não há dúvidas também, pelo menos o que você imagina, né? Assim como eu, provavelmente, o Barcelona vai ser o primeiro lugar e vai brigar com o Porto, que também não é bobo nem nada. Shakhtar Donetsk e Antwerp vão brigar pelo que restar. Concordou? Concordou? Comenta aqui. E é claro que é apenas uma análise, o que eu tô dizendo pode não acontecer, mas eu quero saber a sua opinião. Obrigado por ficar mais uma vez aqui no canal. Comenta aqui quais seus favoritos para Champions e claro, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.